Olá, amigos do canal Net Cidade, estamos de volta para mais uma edição do programa Integrar, dirigido pelo setor de comunicação da ANE, Associação Nacional de Esportes, gestora de projetos sociais, utilizando o esporte como meio de desenvolvimento humano, também na gestão de projetos de alto rendimento, enfim, o nosso foco é o esporte e o ser humano, agregando educação e esporte, buscando resultados cada vez mais audaciosos, né? Tentando dar nossa contribuição para a nossa sociedade de várias formas. Essa é a proposta principal da ANE, Associação Nacional de Esportes, que também tem contato permanente com os gestores públicos, enfim, com os representantes que nós temos nas mais diversas esferas. E o nosso convidado de hoje é o vereador Sadal Nakai, vereador também que já presidiu a Câmara Municipal de Santos e vai estar conosco ao longo do programa, é um grande parceiro da ANE. Sadal, é um prazer revê-lo. Muito obrigado, Zé, pelo convite, a todos os amigos da ANE e aos espectadores do programa. Muito obrigado por essa oportunidade. Bom, aí o conhecimento é mútuo, né, Sadal? Porque você conhece muito bem as pessoas que tocam a ANE, que hoje é o secretário de Esportes, Alcídio Melo, Sidão, o Marcelo Camargo, nosso presidente, sempre muito atuante, e esse conhecimento é recíproco. A gente também conhece o seu trabalho, você é um homem do esporte, dentre outras particularidades, né? E realmente a gente tem muitos laços, a gente contribui muito com o outro, né? Olha, eu fico muito feliz de poder ver, parece que não, mas sou mais velho que os dois, que o Sidão e que o Marcelo. E da gente ver o esporte ter essa oportunidade de estar crescendo, dos atletas de alto rendimento poderem prosseguir em carreiras esportivas e instituir organizações que possam fomentar cada vez mais o esporte e trazer benefícios para o serviço público também, oferecendo junto com governos essa oportunidade de trazer a garotada para fazer o esporte e não só o esporte, mas educar principalmente. Agora, vocês estão de parabéns. Obrigado, Sadal. E você foi atleta, né? Desde a infância, praticou arte marcial, enfim. É verdade. Fala um pouquinho da tua história esportiva. A minha trajetória esportiva, assim, eu sou de 1961, nasci em 61. E na década de 70 comecei a aprender a fazer o judô, porque fazia parte da nossa cultura. E foi o início da massificação do judô na cidade de Santos. Nós tínhamos aqui os clubes bem instalados na cidade e os clubes começaram a massificar o judô na cidade. E foi onde começou a ter o esporte de competição, as delegacias regionais. O Campeonato Paulista era uma epopeia participar de Campeonato Paulista, né? Vencer um Campeonato Paulista era um grande feito na cidade. Então eu participei dessa geração, depois participei de jogos abertos na cidade, consegui até a categoria, na época era a categoria juniores, né? Hoje, antes de ser a categoria adulta, integrei uma seleção paulista juvenil. E posteriormente fui para São Paulo estudar, voltei somente depois já com 27 anos, participei da academia do professor Paulo Duarte. Na época o Ricardo Sampaio já estava no Rio de Janeiro, o Herman já estava no Rio de Janeiro, que eram contemporâneos irmão do Rogério. E o Rogério era um atleta despontando, tinha uma equipe, ele era da equipe juvenil, eu já era da equipe adulta. Nós integramos a seleção santista juntos e posteriormente eu fui administrar o Estrela de Ouro Futebol Clube e ele seguiu a atividade competitiva, chegando ao título olímpico, né? Então, a minha vida esportiva teve muito ligada ao judô. Posteriormente, no Estrela de Ouro, nós começamos a ajudar a consolidar a atividade de jiu-jitsu aqui na cidade de Santos. E hoje o jiu-jitsu é praticamente um esporte aí conhecido por todos os munícipes da região e do Brasil, né? Então, eu trabalhei com o tetracampeão mundial Rodrigo Cavaca, conheci muito sobre o mundo do jiu-jitsu. Estivemos em Vegas recentemente, ele que é do time do Vitor Belfort, enfim, mas e com a equipe treinando para o Mundial. Hoje, o Brasília Jiu-Jitsu, ele criou uma lenda no esporte mundialmente, apesar de ser originário do Japão, arte suave, né? O jiu-jitsu. E o jiu-jitsu colocou a bandeira brasileira em diversas academias ao redor do mundo. Hoje, nos 5 continentes, todos os cantos do mundo, você vê a bandeira brasileira graças ao jiu-jitsu. Um abraço ao Cavaca, temporariamente estamos aí no hiato profissional, mas logo, logo vamos voltar a atuar juntos, né? Agora, e o Estrela de Ouro, hein? Realmente é uma entidade ao qual você dedicou quantos anos? Olha, você foi presidente por quanto tempo e quanto tempo você trabalhou? Eu trabalhei na parte administrativa do clube, fui para trabalhar na parte administrativa do clube em 88.
Tá. E em 2001 consegui ascender a diretoria, fui eleito presidente da diretoria e fiquei até 2012. O diretor, o presidente, passa a incluir vitaliciamente o cargo no conselho. E os conselheiros me elegeram presidente do conselho. Hoje eu estou presidente do conselho do Estrela de Ouro. Mas o Estrela de Ouro faz parte da nossa origem. Né? É um clube que nasceu fundado pelos Niseis, num período pós-guerra, que foi um período de exceção na nossa cidade, e foi por onde os descendentes de japoneses puderam se socializar e também praticar atividades esportivas. E eram duas atividades muito fortes no clube, o futebol, que deu origem ao clube, e o judô. Então eu sou dessa segunda geração, os filhos dos que fundaram o clube, que posteriormente passaram a dirigir o clube, né? Então é um clube que a gente tem muito carinho e ainda cultiva muito a formação, a orientação cultural do povo japonês. Bom, do ponto de vista do judô, eu posso falar na nossa principal obra, que deu origem. Primeiro, a ANI, ela surgiu para fomentar o vôlei de praia, né? A antiga Associação Nacional de Vôlei de Praia, mas posteriormente virou a Associação Nacional de Esportes. Em 2007 começamos o nosso projeto Integrar de Vida, e um dos maiores acertos, dentre tantos, que a gente conseguiu implantar no projeto foi trazer o judô. O resultado, em termos de mudança de comportamento, de socialização e de benefício para aquela criança, realmente, os resultados são extraordinários. Você deve saber disso, né? Então fica o registro que a gente tem uma emoção a mais por falar do judô, por tudo que ele vem causando nas áreas onde o Integrar de Vida está inserido. Aí são 4 municípios aqui na Baixada, agora também em Mauá, Minas, Estado de São Paulo, Rio Grande do Sul, enfim, estamos aí abrindo nossas fronteiras com um conceito criado aqui. Isso é muito importante, mas o judô realmente está construindo uma história linda no nosso projeto. Então isso nós temos que agradecer ao grande precursor do judô, que foi o Jigoro Kano. Sim. Que foi exatamente esse conceito, essa ideia, essa filosofia, que fez surgir o judô no Japão. Porque antes tudo era jiu-jitsu, não era judô. O judô é o caminho suave, é a forma de educação. Quando o governo japonês quis fazer um projeto político de educação e manter a tradição das artes marciais, trouxe alguém que conhecesse para fazer disso um caminho de educação. Então, quando você manifesta que o judô ele cria um processo educacional na criança, ele está na sua essência de existência. Não é novidade, mas ao mesmo tempo é bacana saber que depois de séculos e séculos e séculos, o Jigoro Kano, ele estava certo, né? Isso aí. Bom, quer dizer, da cultura milenar, não só o Jigoro, mas a cultura milenar. Quanto tempo tem a criação do judô? 1886. Não chega a isso, foi na Revolução... mas está baseada na cultura japonesa, que é milenar, isso que eu quis dizer. Agora, Sadao, em qual momento você é um vereador agora em segundo mandato? Você foi agraciado, né, nesse tempo de descrédito da política, a gente vai falar nisso daqui a pouquinho, né? Falta um pouquinho de educação política, talvez para as pessoas entenderem, né? E falta também um pouco mais de preparo e qualificação da classe política, por que não? É uma meia-culpa que tem que ser feito, não no seu caso, mas qual foi o divisor de águas que te impulsionou a falar, não, agora eu vou contribuir publicamente, vou buscar um mandato, eu quero interferir positivamente na vida da cidade e das pessoas? Olha, Zé, tem a ver com essa questão da representatividade. E no ano de 2008, eu já tinha 7 anos dirigindo o clube, e na direção do clube eu tinha que fazer a interlocução política com o governo municipal sobre as questões de imposto, as isenções, as questões esportivas. E teve um episódio que marcou muito, que foi a busca da devolução do imóvel que estava confiscado pelo governo brasileiro, de um imóvel que era de uma sociedade japonesa. Foi confiscado durante a guerra. E eu participei desse processo e nós obtivemos sucesso no processo de concessão de uma devolução para a gente poder usar. Então, a nossa comunidade me incentivou para que eu fosse um representante político, né? E isso me levou ao mandato político. É a base política mais genuína possível, a base da comunidade. Que é para trabalhar para a comunidade mesmo. E lá eu pude, tenho muita consciência que, apesar de ser essa comunidade que me elegeu, que eu represento a sociedade santista com esses valores. Sem dúvida. E outra coisa, acho que pelo menos um grande aval que você recebeu, né?
sendo mais votado agora na última eleição, né? Sim, eu fui mais votado. Vereador mais votado, né? Isso. Então, quer dizer que o trabalho tem raízes sólidas. Bom, vamos começar a falar dos projetos que você vem desenvolvendo. Vou deixar essa questão da erosão e também da dragagem, né? Que é um pouco mais densa, para o próximo bloco. A gente tem algum tempo agora nesse bloco ainda. Eu queria que você falasse para mim dessa iniciativa formidável que foi a Câmara Jovem, que está em execução e que surgiu quando você era presidente da Câmara. Enquanto presidente da Câmara, a gente tem todo o controle administrativo da casa. E tiveram 3 vereadores que propuseram essa iniciativa de fazer a Câmara Jovem, cada um com uma nomenclatura, né? Câmara Jovem, ou Câmara Mirim. E essa era uma experiência que tinha uma extrema dificuldade por parte da mesa diretora por como proceder, como implantar esse processo. E nós chamamos não só os vereadores, mas toda a sociedade civil organizada, Fórum da Cidadania, chamamos o SESC, que tinha um trabalho, chamamos a Promotoria da Infância e Juventude, o Conselho Tutelar, trouxemos todo a uma reunião para que a gente realmente fizesse um esforço para a gente implantar uma cultura para os jovens da nossa cidade. Uma cultura política. Cultura política. Há uma politização dessas crianças para que eles pudessem realmente conhecer o processo legislativo e contribuir daqui a 10, 20 anos com uma participação mais efetiva e objetiva nos interesses da cidade. Então, graças a Deus, a gente conseguiu o sucesso e nós estamos agora, vamos para a segunda eleição agora no final do ano. E como é que a garotada está saindo? Olha, a garotada surpreendeu. Né? Eles revezaram agora, tem um segundo presidente da Câmara, com todos os ritos do Legislativo. Sim. E eles têm apresentado projetos, requerimentos, trazendo ideias para serem discutidas entre eles e, posteriormente, as que tiverem viabilidade, elas são encaminhadas para a mesa diretora para serem encaminhadas como um projeto formal. Bacana. Então, eles estão fazendo o exercício da política. Da cidadania desde cedo, né? Isso aí realmente é desejável. Bom, o vereador Sarah Nakai continua com a gente aqui no programa Integrar. Vamos para um pequeno intervalo, a gente volta já.